A pergunta que inicia o capítulo 6 de Romanos, que nós acabamos de ler, quando Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Essa pergunta, ela procede a partir do final do capítulo 5. Se você puder voltar um capítulo ou a sua folha na sua Bíblia, a afirmação, ela vem do versículo 21, quando diz assim, versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, versículo 21 do capítulo 5, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vem a pergunta de Paulo. Então, se por causa do pecado a graça de Deus foi manifestada sobre os nossos corações, então a pergunta é: Paulo, então nós temos que a cada dia pecar mais para que a graça ela se manifeste muito mais em nosso coração? Paulo vai dizer: de maneira nenhuma. Paulo está dizendo que esse favor imerecido de Deus, essa beleza da graça de Deus, essa ação de Deus que nos alcança, mesmo não sendo merecedores, o motivo de tudo isso é por causa de algo que é existencial dentro de nós, chamado pecado. Por isso que a graça de Deus, ela superabundou as nossas vidas. Nós não devemos pecar mais ou em intensidade para que graciosamente Deus possa nos alcançar. Então, essa é a pergunta de Paulo, ou a resposta a partir do que está sendo dito no versículo 21. Todos nós éramos pecadores. O pecado nos condenou. O pecado nos levava para um lugar onde todos nós, crendo ou não nisso, não queremos estar, que é na condenação eterna. Mas Deus, graciosamente, nos alcançou, sem merecermos. Por isso, Paulo está dizendo, não precisamos de aumentar o pecado em nossas vidas, para que Deus continue sendo gracioso. Bem, meus irmãos, batizados, nessa manhã, Paulo, nesse texto, ele vai dizer algo interessante. Ele vai usar 3 verbos para que nós não venhamos nos esquecer do que Deus fez conosco até esse dia. Versículo 6 do capítulo 6, ele vai dizer que nós devemos saber de algo. Capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer que nós devemos considerar algo. E no versículo 13 do capítulo 6, ele vai dizer que mediante essa consideração e também esse saber, nós devemos oferecer. Mas talvez nessa manhã, nós poderíamos abrir essa conversa com Paulo da seguinte maneira: Paulo, o que é que eu devo saber? Para que agora a minha vida, estando em Cristo, eu não viva mais no pecado. Paulo, o que é que eu tenho que guardar na minha mente para que a partir de agora eu não viva nesse processo de um eterno pecador, pecando por livre e espontânea vontade? E Paulo, com toda a sua paciência, ele diria o seguinte: primeiramente, é saber que a fé que existe agora, ou sempre existiu, dentro do coração de cada um de vocês, essa fé não é uma fé humana, não é uma fé ocasional, essa fé se chama fé cristã, e ela é fundamentada sobre
o conhecimento desse que conduziu essa fé até o coração de vocês. E essa pessoa se chama Cristo Jesus. E que essa fé não é uma fé louca, como muitos dizem, ao ponto de talvez alguém dizer para você: mas você é muito novo, porque você já está entregando a sua vida a Cristo. Essa fé não é uma fé louca. E Paulo diria ainda mais: olha, você que pensa que a fé cristã é uma loucura, Paulo diria: crer é também pensar. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós não nos tornamos pessoas que não pensam. Talvez nós nos tornamos pessoas que passam a pensar muito mais ainda, porque essa fé nos faz comparar coisas, pensar em coisas, chegar à conclusão sobre coisas. E que ignorar uma verdade como essa é não glorificar a Deus. Ignorar a possibilidade que se tornar crente, fazer uma confissão de fé pública, é crer e pensar naquilo que nós fizemos alguns minutos atrás. E Paulo ainda poderia nos dizer algo mais. Ele diria: olha, eu ainda posso dar uma dica para vocês. Qual dica? Que todos nós, que um dia nos tornamos cristãos, nos lançamos diante desse Deus, fazendo com que todos reconheçam quem nós somos agora. Paulo diria: isso é uma convicção de alguém que quer demonstrar que não quer ser mais dominado pelo pecado, mas agora quer ter domínio sobre o pecado. Então nós diríamos também a Paulo: Paulo, o que você tem mais a nos dizer sobre aquilo que eu preciso saber? O que eu posso saber mais sobre isso? Ele nos diria algo interessante, versículo 2, ele diz assim: de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Meus irmãos, essa história de morto-vivo só funciona na televisão. Talvez ninguém aqui nunca teve a experiência de ver alguém morto e vivo ao mesmo tempo. É isso que Paulo está dizendo, algo que vocês devem saber. Se a velha natureza de vocês morreu um dia, e isso foi confessado no ato do batismo, de maneira nenhuma ela terá a capacidade de conduzir a vida de vocês. O morto não consegue estar vivo ao mesmo tempo. Não podemos viver no pecado se estamos mortos para ele. Paulo diria algo muito interessante: assim como nós morremos pelo pecado em Adão, morremos também para o pecado em Cristo Jesus. Talvez vocês lembrem das aulas que nós tivemos, que a representação do batismo é morrer com Cristo para o pecado e ressuscitar com Ele para uma vida eterna em Cristo Jesus, uma nova vida. Paulo certamente completaria isso dizendo: isso não quer dizer que agora o crente não peca. Sempre estaremos correndo atrás de um cachorro que está doido para nos morder. Isso não quer dizer que por termos passado pelas águas batismais, nós não seremos mais pecadores. Mas o que Paulo quer dizer é que essa prática do pecado, agora nós temos como dominá-la. Não somos mais refém. Não somos mais manipulados pelo pecado. Seria a mesma coisa que você dissesse em algum momento: eu conheço um homem morto que vive. Alguém morto
não pode viver. Uma vez mortos para o pecado não tem condição de nos dominar. Nós não temos a condição de dizer, olha, eu conheço um homem que é bom, mas ele é mau. Duas qualidades não podem ocupar o mesmo espaço. Ou alguém é bom, ou alguém é mau. Ou alguém morreu para o pecado, ou ainda vive na prática ou na continuidade do pecado. Paulo não está dizendo que, muito embora vocês tenham passado pelo batismo, não são mais pecadores, mas o que Paulo está dizendo, agora sim, podemos ter domínio sobre o pecado. Morrer para o pecado muda radicalmente a nossa posição, meus irmãos. Paulo dá um grito de liberdade. Paulo nos orienta nessas pequenas falas dele, do versículo 1 ao 14, que nós morremos para o pecado e agora ele não tem mais domínio sobre a nossa vida, não tem mais como cobrar alguma coisa, pertencemos a Cristo, pertencemos àquele que morreu e vive eternamente. É como alguém que tinha uma dívida muito grande e morreu, você não tem mais como cobrar do defunto, né? A dívida cancela. Paulo está dizendo, uma vez em Cristo Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Talvez nós diríamos para Paulo, tudo bem, Paulo, entendemos que nós morremos para o pecado, mas existe ainda mais alguma coisa que nós precisamos de saber? Paulo diria, sim, tem mais uma coisa. Existe mais uma coisinha que é necessário que cada um de vocês não perca de memória. E talvez cada um de nós, esfregando as mãos, diria, então Paulo, diga rápido, eu quero saber o que é isso, eu quero conhecer isso. Paulo vai dizer, é que cada um de vocês que foram batizados nessa manhã, foram batizados na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Se o batismo significa a união com Cristo em sua morte, então os crentes que morreram com Cristo também ressuscitaram com Ele no batismo. Essa é a nossa grande expectativa. Que se o batismo simboliza a morte em Cristo Jesus, ela também simboliza, ou ele também simboliza a ressurreição em Cristo Jesus. Um autor americano chamado John Stott, ele diz algo interessante. Ele afirma que fomos unidos a Cristo interiormente pela fé. Um dia cada um de vocês, não por imposição de pais, imposição de mães, imposição de amigos ou imposição da sociedade onde nós vivemos, muito embora ela não creia, nós não nos entregamos a Cristo por uma imposição, mas nos entregamos a Cristo pela fé que nós temos nele. Talvez alguns aqui, até contrariando amigos, parentes, conhecidos. John Stott diz que, primeiramente, nós somos unidos a Cristo pela fé, interiormente. E, em segundo momento, nós nos unimos a Cristo exteriormente, através do batismo. Se o batismo é o símbolo de alguém que morre em Cristo e ressuscita em Cristo Jesus, essa também é a nossa união em Cristo, fisicamente, exteriormente. Paulo, ele não se refere aqui à forma do batismo, se é por aspersão, se é por imersão. O que Paulo trata aqui é o significado que marcará a vida de vocês eternamente. Não é uma brincadeira, não é uma satisfação para a sociedade, não é um consolo para os pais em ver os seus filhos sendo batizados, mas o batismo é a consciência, é o estado de saber
que agora pertencemos a Cristo e somente a Cristo. Há prazer em nosso coração de estarmos aliados a Ele, unidos a Ele na sua morte e ressurreição. Paulo, ele não enfatiza o rito, como eu disse, ou a consciência, mas a proclamação e a fé que acompanham o batismo. É por isso que vocês, de frente à igreja, renunciaram a Satanás, renunciaram esse mundo e renunciaram o pecado e assumiram Cristo Jesus como Senhor da vida de vocês. O significado do batismo não é ritual, não são as águas. Aquelas águas não estão cheias de pecado. Aquelas águas ali não vão ser descartadas porque tem pecado nela. O pecado está em nós. E um dia nós conhecemos isso e nos rendemos a Cristo Jesus. O batismo significa isso. Talvez Paulo nos dissesse nessa manhã, sabe o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos batizados, tanto na morte como na ressurreição de Cristo. E que ser cristão implica uma identificação vital com Jesus Cristo. Não é simplesmente uma escolha do momento, mas o batismo diz para nós e para todos aqueles que viram que agora nós pertencemos a Cristo e somente a Cristo. Essa união é representada pelo nosso batismo, como se fosse um drama simbólico, como alguém que, uma vez imerso ou aspergido sobre a sua cabeça a água, morre e ressuscita como uma nova criatura em Cristo Jesus. A última coisa que vocês devem ter em mente é considerar que essa atitude de vocês é uma promessa eterna. O próprio Jesus diz: aquele que primeiramente crê, e foi o crer em Cristo Jesus que trouxeram vocês até esse momento. Jesus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo é a confissão daquilo que um dia alcançou o coração de vocês, que é crer na pessoa de Cristo e somente Cristo eternamente. Vocês não estão sendo batizados para serem salvos, vocês estão sendo batizados porque vocês são salvos. Vocês são salvos. É isso que Paulo nos diz nessa manhã. E tudo isso deve ser para a honra e glória do nosso Senhor Jesus.